Gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre palavras que abençoam e palavras que amaldiçoam. E o texto base para nós lermos a Bíblia é Mateus 5,37. Mateus 5,37 diz assim: toda palavra que procede da sua boca deve ser sim, sim e não, não. E que passar disso é de procedência maligna. Quando nós abrimos a nossa boca, nós bem sabemos que nós não estamos apenas nos comunicando. Nós estamos liberando vida ou estamos liberando morte. Muitas vezes, no momento de raiva, nós liberamos palavras venenosas. Muitas vezes, no momento de ira, nós achamos que as nossas palavras malditas, não é? Nossas palavras venenosas, são apenas força de expressão e às vezes um jeito de nós desabafarmos. Mas, no entanto, nesses momentos, são nesses exatos momentos que o diabo entra no negócio e causa grande destruição em nós e ao nosso redor. É pela palavra que nós abençoamos as pessoas, é pela palavra que nós abençoamos os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo. E a Bíblia, ela nos mostra que a palavra, ela pode ser usada de forma inapropriada, fora de tempo, com raiva, e ao invés de construir, nós bem sabemos que ela destrói. E ao invés de fortalecer laços, ela separa e traz desunião. Ao invés de aproximar as pessoas, nós bem sabemos que às vezes a nossa palavra, ela nos afasta. E a palavra muitas vezes, quando deve ser canal de bênção, ela se torna fonte de maldição. Tem uma frase, não é, que fala assim, que a língua do homem é como abelha, tem mel e tem ferrão. Olha que coisa interessante, a língua do homem é como abelha, tem mel e tem ferrão. E nós vamos meditar agora em algumas advertências encontradas na Bíblia acerca das nossas palavras. A primeira advertência é para nós falarmos sempre a verdade. Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. A primeira advertência, você precisa falar só a verdade. Você necessita falar só a verdade. Alguém disse uma vez que os dentes podem ser postiços, mas a língua tem que ser verdadeira. Olha que coisa legal, que os dentes podem ser até dentadura, não é? Mas a língua tem que ser verdadeira. Nós precisamos ter como postura, como caráter, não é? Sempre dizer a verdade. O nosso caráter tem que ser um caráter de pessoa que fala sempre a verdade. E a grande vantagem de se falar a verdade é que você não precisa ficar preocupado em lembrar-se do que você disse, não é? Quem fala só a verdade não tem que se preocupar com aquilo que ele falou. Então, a primeira advertência, você deve sempre falar a verdade. A segunda advertência a respeito da nossa palavra, nós temos que tomar cuidado com o falar em excesso. Tem pessoas que falam demais, tem pessoas que falam demais como falam, não é? Em Provérbios 10:19, Salomão diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. É necessário, meus irmãos, haver um controle de nossas palavras. Nós não podemos sair por aí falando de tudo, não é? Tudo que dá na telha, tudo que vem à mente. A Bíblia diz que há momentos de falar e há momentos também de nós ficarmos calados. Não fique falando a todo momento, a toda hora, falando com seu filho, falando com a sua filha, falando com seu esposo, falando com a sua esposa, dando com a língua nos dentes, não é? Tem pessoas que desembesta a falar e não para mais. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço bastante gente assim, não é? E uma coisa que nós precisamos aprender, não é pelo muito falar que os problemas se resolvem. Não é pelo muito falar. Nós precisamos valorizar, às vezes, o que as pessoas têm de bom, porque muitas vezes a gente consegue ver só o defeito da pessoa e não a qualidade. Aprenda isso, não é pelo muito falar que os problemas se resolvem. Valorize o que as pessoas têm de bom. A terceira advertência acerca da nossa palavra é que as nossas palavras podem trazer vida, mas também podem trazer a morte. Provérbios 10:19 diz assim, que a morte e a vida estão no poder da língua. Vocês lembram do acidente lá dos mamonas assassinos? Então, uma instrução errada. O comandante ouviu do
controlador de voo, vire para a direita. E o comandante do avião virou à esquerda e ele se chocou contra um pico lá, uma montanha. Isso trouxe morte para todos, para o comandante, para o copiloto e para todos ali daquele conjunto dos mamonas assassinas. Irmãos, você pode se lamentar muitas vezes por ter pronunciado uma palavra indelicada, mas nunca você vai se arrepender por ter pronunciado uma palavra de amor, uma palavra bondosa. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes as nossas palavras estão trazendo mais morte do que vida. E eu sempre digo isso, né? Nós precisamos agir como parteiros, dando vida às pessoas, trazendo vida, não como coveiros. Tem muitos cristãos que agem como coveiros, agem como coveiros, estão enterrando as pessoas. Nós precisamos ser parteiros, nós precisamos dar vida, nós precisamos trazer vida, nós precisamos trazer esperança aos corações. Por isso a advertência da palavra de Deus, você tem que trazer vida através da sua palavra e não morte. A quarta advertência: não ceda ao impulso de falar, não ceda ao impulso de responder, de reagir imediatamente. Busque a direção sempre do Espírito Santo. Tiago diz na carta que ele escreve no capítulo 1, versículo 19: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós precisamos controlar a nossa emoção, nós não podemos agir no impulso, nós precisamos dominar o nosso espírito. É aquilo que Salomão escreve em Provérbios 16:32: maior é aquele que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Irmãos, uma coisa nós precisamos aprender: ou o Espírito Santo nos domina, ou nós seremos dominados pelo nosso espírito, pelo nosso gênio, pelo nosso temperamento. O nervosismo apaga a luz do raciocínio. Quando nós ficamos nervosos, quando nós ficamos exaltados, nós não pensamos e a gente toma cada decisão errada e depois nós temos que aguentar as consequências. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, nesse dia, não fale nada que não edifique. Não fale nada pela carne, não fale nada quando você estiver com raiva, quando você estiver nervoso. Não fale nada que diminua o seu irmão, não fale nada fora de hora, não fale qualquer coisa, não fale por falar. Se tiver de exortar ou corrigir, fale chorando, fale com dor, fale com amor, fale com temperança, mas não fale nada além do necessário. Se a pessoa não consegue dominar a sua língua, ela vai ter a sua vida entregue ao caos, entregue a coisas terríveis. Meu querido, deixe Deus controlar a sua língua. Se você não consegue dominar a sua língua, Deus pode dominar. O mesmo Deus que pode libertar o alcoólico, o mesmo Deus que pode libertar o drogado do vício, o mesmo Deus que liberta muitas pessoas de muitas enfermidades, Ele pode também te dar o controle da sua língua. Ele pode trazer uma unção sobre a sua vida para que você possa dominar a sua língua. Mesmo que isso seja impossível a você, mas a Deus tudo é possível. Que nesse dia nós possamos dizer para o Senhor, como o salmista diz lá no Salmo 139, nos versos 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O mesmo salmista, ele continua a sua oração, e ele pediu ao Senhor no Salmo 141:3: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Que possamos nesse dia dizer como o salmista Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Que o Senhor nos ajude a viver na prática da palavra de Deus, para nós não cairmos em descréditos sobre aqueles que nos rodeiam,
A nossa palavra, meu irmão, a nossa palavra, minha irmã, tem que ter valor. Quando eu falo, quando você fala, quando nós falamos, as pessoas precisam acreditar na nossa palavra. Aquilo que estamos falando, que vamos fazer, as pessoas precisam acreditar que nós vamos fazer. Por isso, nesse dia, nós precisamos vigiar, santificar a nossa língua, para que nós não venhamos a tropeçar em nossas palavras. Nesse dia, meu irmão, nesse dia, minha irmã, vamos pedir para Deus uma boca santa. Faça isso, faça agora, e que o Senhor te abençoe nesse momento.